Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 13 ao capítulo 15. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar das terras ainda não conquistadas. E você deve pensar, como? Ainda tem terra para ser conquistada? Depois de tantas conquistas que nós vimos no devocional de ontem? Somente ali na gestão de Josué foram 14 reis vencidos em batalha, resultante em terras conquistadas. Mas o território prometido por Deus era grande, muito grande. E aí era Josué, porém, já idoso, entrando em seus dias. E aí você vai falar, meu Deus, Josué já vai morrer? Josué já está em avançada idade. Lembrando que quando ele assume a liderança, após a morte de Moisés, ele já está com 80 anos. Josué e Caleb foram os dois únicos que vieram da geração anterior, Então, toda uma geração morreu, inclusive Arão e Moisés. Quem restou? Caleb e Josué. Eles foram escravos no Egito. Eles viveram todo o êxodo, E perseveraram na entrada da terra prometida. Então, Josué, que já está velhinho, nos seus dias avançados. E o texto fala que ainda havia muitíssima terra para se possuir. E aí ele vai falar quais são as terras que ainda estava por possuir, que não foram conquistadas. Todas as regiões dos filisteus, E toda de Gesur, desde o Sior, que estava de fronte do Egito, até o limite de Eclon para o norte, que se considerava como dos cananeus. Só ali, dos filisteus, tinham 5 príncipes. 5 príncipes. Então, nós estamos vendo aqui que havia ainda, muito povo que recebeu a notícia que Israel estava conquistando as terras que Deus lhe prometera. E aí nós vamos ver que no versículo 6, todos os que habitavam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote e Maim, todos os sidônios, e os lançarei diante dos filhos de Israel. Então, a promessa de Deus na conquista das terras que ainda teria continua firme e forte, não é? E ele faz questão de dizer isso a Josué. E aí ele fala, reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Essa ordenança estava lá em Números 33, 54, Lembrando que em Números 26 foi feito o segundo censo. E qual era o objetivo do segundo censo? Justamente isso, fazer a repartição, ter tudo organizado, Para esse momento. E aí no versículo 7 ele diz, distribui, pois, agora a terra por herança a 9 tribos e meia de Manassés. Então, lembrando que nós já tínhamos povo israelita com terra conquistada, já gozando, habitando de um local, Quem eram eles? Os Rubens, primogênito ali de Jacó, então os Rubenitas, que era da tribo de Rubens, os Gaditas, que era da tribo de Gade, e meia tribo de Manassés, que tinham já terra conquistada, além do Jordão, não é? Na Transjordânia. Depois de passar o Jordão, começou a conquista dos demais territórios, e aí sim haveria distribuição para essas 9 tribos que faltavam e o restante da tribo de Manassés, porque a terra conquistada lá só deu para metade da tribo. Então, Deus ordenou que essa herança fosse distribuída, Então, somente a tribo de Levi não deu herança.
As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito, né? Então, lá em Deuteronômio 18, já estava certo que não haveria possessão de terra aos levitas. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território. E aí, ele vai trazer o território dessas tribos, principalmente aquela que já havia conquistado, e agora as novas tribos, né, nas suas perspectivas de terra já conquistada. E aí nós vamos ver, né, todo esse território, a distribuição dessas tribos. A tribo de Assé, né? Tá lá em Números 26:46, que é o segundo censo. Nós vamos ver a tribo de Benjamim, né? Também nós vamos ver a tribo de Dan, de Efraim, de Gade, de Sacar, de Judá, de Manassés, né? A meia tribo de Manassés. Naftali, Ruben, Simeão e Zebulon. Então, nós vamos ver o detalhamento aqui de como ficou essa distribuição de terra. Porém, a tribo de Levi, ele finaliza o capítulo 13 dizendo: não deu herança, o Senhor Deus, o Deus de Israel, é a herança dos filhos de Levi, como já lhe tinha dito. Josué 14, a terra de Canaã é distribuída por sorte, né? Para não ter injustiça. Eu quero aquela, eu quero aquela. Não, aquela tá mais bonita, aquela não, por que isso, né? Então, para que não houvesse discórdia, foi lançado a sorte na distribuição. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, os cabeças dos pais das tribos de Israel, lhe fizeram repartir. Por sorte, a sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Os filhos de José foram 2 tribos, né? Manassés e Efraim. Já falamos bastante a respeito disso, né? Quando Jacó chama os filhos para abençoar, ele toma os 2 filhos de José como se fosse seu, e eles se tornam, né, tribo de Israel. Josué dá Hebron a Caleb. Olha só que lindo. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Quedes Barné, a respeito de mim e de ti, os 2 sobreviventes. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Quedes Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia o meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que possuíste o pé será tua dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou pela boca de Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, a qual era a minha força naquele dia. Tal ainda agora para combater, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dar-me este monte em que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, grandes, fortes eram a cidade. O Senhor porventura será comigo para desposar como me prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. É lindo de ver
como era o coração de Calebe. Que disposição, não é? Ele faz uma comparação de quem ele era aos 40 e poucos anos e agora, com 85 anos, ele fala: eu ainda tenho o mesmo vigor para conquistar tudo que Deus me prometeu, eu não abro mão de nada, como Calebe nos ensina, não é? Quantas vezes desistimos de sonhos, de propósitos, de promessas? Oh, que hoje você faça um checklist daquilo que Deus te prometeu. E você ore sobre essas promessas dizendo: Senhor, eu quero o vigor de Calebe para conquistar tudo que o Senhor me prometeu. Eu não abro mão de nada. Calebe nos ensina isso. E aí nós vamos ver que coube a Josué era abençoá-lo, porque Josué era testemunha de quem era Calebe. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o querizeu, por herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E aí nós vamos ver que a herança das 9,5 tribos de Judá será distribuída no capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu ao sul, até o limite de Edom, até o deserto de Sim, até a extremidade do sul. E aí nós vamos ver que ele vai falar toda essa parte, né, de território, detalhar como era esse território. E aí nós vamos ver que ele vai falando, né, os limites de cada cidade, de cada terra que foi conquistada. E aí nós vamos ver que Calebe vai conquistar Hebrom. Olha só, a Calebe, está no versículo 13, filho de Jefoné, porém deu a Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã, Taimai, gerados de Anak. Subiu os habitantes de Bir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer, e disse a Calebe: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei eu a minha filha Axa como mulher. Olha aqui, algumas pessoas com um olhar terreno vai olhar para essa circunstância e falar: que absurdo! Que pai interesseiro, quis dar a filha dele em casamento só porque ele queria que alguém conquistasse a terra? Não. Ele queria escolher quem iria compor a sua herança familiar. Sabe o que ele olhou? Ele disse: aquele que for forte, aquele que for destemido, aquele que for guerreiro, esse sim será esposo da minha filha. Eu sei que eu vou partir, mas ela estará ao lado de um homem forte e corajoso como eu. Olha que coisa extraordinária, não é? Eu olho e falo: que estratégia extraordinária Calebe teve para casar a sua filha Axa. E você vai se surpreender com essa Axa. Espere só. E aí ele fala, né? Quando se foi ao... E aí tomou, pois, Otinel, tá no versículo 17, filho de Kenaz, irmão de Calebe, ou seja, era primo, né? Este lhe deu a filha Axa por mulher. Então, quem foi o guerreiro vencedor? Otiniel. Ele era primo de Axa, ele fazia parte da família, não é? Sobrinho de Calebe. Este homem era um guerreiro e ele aceitou o desafio, venceu o desafio e recebeu como esposa Axa. Estamos falando de Axa. Quando se foi a Otiniel, insistiu com ele. Isso é Axa falando com o seu esposo.
para que ele pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou o jumento. Quando Caleb lhe perguntou: "Que desejas?" Olha só, vamos parar aqui um pouquinho. Antigamente, quando o pai ele dava sua filha em casamento, ele dava também um dote, um presente, uma herança, né, ao seu genro por casar com a sua filha. Era costume da época. Então, quando Otiniel casou-se com Axa, ele recebeu um dote vindo de Axa, não é? Só que você vai ver que esse terreno não era muito bem. E Axa não se conformou com aquilo que ela tinha recebido. O que ela fez? Ela pegou um jumento e foi conversar com o pai. O pai, quando viu Axa, lhe perguntou: "O que desejas?" Olha a resposta dessa moça. Respondeu ela: "Dai-me um presente, deste-me terra. Dai-me também fontes de água." Então ele lhes deu fontes superiores e fontes inferiores. Axa tinha recebido uma terra que não era muito boa. Talvez uma terra dura, né? Uma terra improdutiva, uma terra que não era assim, que tinha um manancial de águas ou fosse uma terra, né, que desse talvez para plantação. E ela queria uma terra onde tivesse uma nascente de água, isso era muito importante no processo de produção. E ela foi destemidamente pedir isso ao pai. E o pai deu a ela não só fontes inferiores, como fontes superiores. Que coisa extraordinária, né? Eu penso comigo, filho de peixinho, peixinho é, não é? Quando se fala de um pai ousado, a geração dele será ousada. Então, Caleb e a família dele têm muito a nos ensinar nos dias de hoje. E aí nós vamos ver a cidade de Judá, vai falar um pouquinho a respeito disso, né, daquilo que ficou para Judá, para a herança dos filhos de Judá. Era uma tribo bem numerosa. Você vai ver lá no censo de Números 26 quão grande era a tribo de Judá, então ela precisava de um território grande. Então, aqui no finalzinho do capítulo 15 vai trazer esse território. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Queremos, papai, sabe, olhar para a nossa vida e sondar tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu, tudo aquilo que já nos é por herança, e não queremos, Senhor, deixar nada de lado. Queremos fazer como Caleb, ter ousadia e intrepidez para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.